E ele deixou muito bem claro para mim: Emílio, comece a construir a sua equipe agora, porque você não constrói nada sozinho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Emílio Faria Podcast. O lugar ideal para médicos veterinários, empresários, estudantes. Aqui a gente traz temas que a faculdade não ensina. Temas como gestão de pessoas, liderança, gestão financeira, vendas. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante, um tema que afeta demais os empresários, donos de clínicas e hospitais, que é a liderança e gestão de equipe na medicina veterinária. E aí, ao meu lado, minha convidada, doutora Ânia, ela é médica veterinária, ela é do nosso time, ela que coordena toda a parte de liderança e gestão de todos os nossos colaboradores, então ela entende do assunto, então fica à vontade, seja muito bem-vinda, obrigado aí pelo convite. Obrigada a você, Emílio, sempre um prazer fazer parte dos projetos, do grupo. E, de fato, você pontuou uma questão muito importante, que é uma das dores maior do empresário, que é fazer a liderança de pessoas dentro ali do meio da medicina veterinária. A gente sabe que empresas, de forma geral, pessoas se conectam com pessoas. E falando da medicina veterinária, uma das dificuldades que a gente tem é de fazer a equipe entender que nós não estamos ali vendendo saúde, mas que nós precisamos sim ter um posicionamento adequado, tanto na hora de se apresentar quanto profissional, quanto também na hora de exigir um respeito. Eu vejo muito que a classe veterinária ela quer ser muito reconhecida e valorizada enquanto médicos veterinários, enquanto médicos de fato, da medicina, mas precisa de fato de uma pessoa ali coordenando tudo que está dentro da cabecinha, muitas das vezes do recém-formado, do plantonista, e o empresário nesse fogo cruzado entre finanças, todos os projetos que envolvem ter uma empresa, e liderar essas pessoas sofrem bastante. Então, o ponto ali, ter uma pessoa para coordenar essa equipe, ter um ponto de gestão, ter alguém para quem a gente pode olhar e direcionar a gente, faz muita diferença na vida do empresário. Então, é um investimento muito importante para quem tem aí a sua empresa, investir no desenvolvimento, quem sabe, de uma liderança ali dentro, até para descentralizar do empresário essa pressão tão grande para que ele possa voltar o olhar dele para o macro, para o que realmente importa, que é aquela visão a longo prazo da empresa que muitas das vezes os colaboradores não enxergam e nem têm aquela obrigação de fato, Mas realmente o empresário ele fica muito sobrecarregado, porque ele precisa olhar lá na frente o que é a saúde da empresa, principalmente ali a parte de finanças, e liderar outra pessoa, você saber do dia a dia, compreender o emocional que é os veterinários que estão na linha de frente lidando com a pressão do plantão, com a pressão de perder um paciente, com a pressão de lidar com o cliente, com um tutor frustrado, Na medicina veterinária, a gente lida com a dor do outro de forma muito próxima. Então, a cabeça da operação, de fato, o emocional da operação é muito ferido constantemente. E é igual mãe e pai, a gente precisa de ter alguém para nos guiar constantemente, Com certeza. Pessoas, eu gosto da frase do Joel, pessoas precisam de pessoas. Com certeza. E eu quando, lá no início da Horse Vet, eu tive um professor lá, isso em 2016, 17, e ele deixou muito bem claro para mim: Emílio, comece a construir a sua equipe agora. Porque você não constrói nada sozinho. Isso é fato. Como que hoje no nosso cenário, 5 empresas, como que você vai tocar isso sozinho? Então, para você crescer, você precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E eu vejo que o empresário, o que ele tem medo? Ele, às vezes, ele não tem clareza do financeiro dele, da gestão financeira dele, então ele não sabe se o caixa dele cabe ou não uma pessoa. E aí ele acha, na maioria das vezes, ele acha que não cabe,
porque ele tem o medo de dar o passo de contratação. Então ele acha que não cabe e aí ele fica sobrecarregado. Aí ele está apagando incêndio. Ele é a pessoa que atende telefone, que atende o paciente, que paga a conta, e isso vira um ciclo vicioso. Então, é parar, né? Você que é empresário, se você não tem a clareza dos seus números, comece a ter. E aí você toma a decisão, vou colocar pessoas no meu time para me ajudar, inclusive para eu crescer. Exato. E isso falta para eles, né? Essa clareza, sabe? Eu vejo que o medo de dar aquele primeiro passo, de contratar a pessoa, na hora que ele é o primeiro funcionário, o segundo, e aí depois acostuma, aí entra no processo. E aí tem a outra parte também, que você pode falar muito bem. Tá bom, vamos contratar. Tá, e agora? Como reter, como treinar? Porque não é simplesmente pega esse funcionário, joga ele lá e fala, faça. Né? Eu gosto de falar que o óbvio tem que ser dito, tem que ser treinável. E depois, e a gente vê muita gente hoje reclamando que não tem gente boas. E eu não concordo, tem gente boas para trabalhar, que querem trabalhar. Agora, de fato, é escolher a pessoa certa, colocar na pessoa certa, mas dar condição para ela fazer o que tem que ser feito. Sim. Né? Começando ali, realmente traçando uma linha de raciocínio na contratação de um perfil de liderança para dentro da empresa, a gente sabe que a realidade de um empresário veterinário que está abrindo ali um bebezinho de empresa, vamos falar assim, ele de fato fica com muito receio de fazer os investimentos, seja na contratação de mais veterinários para estar em atendimento com ele, mas é muito importante a gente lembrar que estar ocupado o tempo todo não é estar produtivo o tempo todo. Né? Então, fica de fato o empresário ali apagando diversos incêndios por falta de clareza. E muitas das vezes até esse processo de mentoria, ele traz essa clareza e essa segurança para que você entenda que vários outros CNPJs passam pelo mesmo problema que você, principalmente dentro do mesmo mercado. Né? A gente costuma falar que empresas, elas são feitas, né, de pessoas, processos e finanças de forma geral. Então, esses pilares, se eles não estiverem bem aceitados, né, bem azeitados, bem redondinhos, de fato, vai estar sempre ali apagando incêndio de forma improdutiva e vai estar sempre ocupado, cansado, vai vir aí o burnout, entre tantos outros pesares que vêm com a rotina de que é ser empresário. Mas vamos falar aí de um cenário que existe um perfil de liderança já e realmente o pontapé inicial para você ter ali uma equipe muito bem formada é na contratação. A gente costuma falar que a gente tem que contratar devagar e demitir rápido. Né? Então, nesse processo de contratação, é muito importante a gente ter bem definido esse processo, bem estruturado, tanto no momento de recrutamento, quanto na avaliação do perfil desse colaborador, para você de fato entender se aquela vaga que você estruturou inicialmente, você vai conseguir colocar um bom perfil naquela vaga e ter 100% de aproveitamento do desempenho daquele profissional. Porque se tudo isso, antes de você colocar um colega lá dentro para trabalhar com você, não estiver bem estruturado e muito claro para ele da sua expectativa em relação ao desempenho dele, da expectativa dele em relação à sua empresa, da sua expectativa com a sua própria empresa, né? Porque não adianta também a gente vislumbrar coisas e dar passos maior do que a nossa perna. Então, tudo que a gente fala aqui para vocês, que o Emílio traz, precisa trazer para dentro da realidade de cada um, porque cada um vai ter ali a sua própria realidade que vai conseguir implementar o que a gente passa. Então, esse momento da contratação, ele é o primeiro passo para você fazer uma tomada de decisão assertiva com o colaborador. Fez a contratação. Contratamos ali um perfil e aí a gente começa a treinar, primeiro, com prazos do que esse profissional precisa desempenhar em determinado tempo, com um checklist em que ele vai ser feito de acompanhamento periódico, e aí sim a gente consegue, com dados, passar um feedback que essa pessoa ela vai se sentir orientada, ela não vai se sentir constrangida, ela vai de fato entender que essa empresa ela saiu de um perfil amador para um perfil profissional
fazendo um direcionamento adequado daquele profissional. E a gente vai conseguir tirar o melhor dele. Por quê? A gente quer, dentro do nosso grupo, das empresas que nós temos, que essa pessoa ela tenha uma vida boa, que ela pratique uma atividade física, que ela tenha um bom psicológico e que enquanto ela estiver dentro da empresa, que ela tenha um melhor desempenho e seja, inclusive, remunerada de forma Sim. adequada para isso, né? Nada mais justo. E a gente vem tendo bastante feedback positivo dentro da empresa em relação a isso, porque de fato as pessoas conseguem principalmente enxergar um plano de carreira, né? E E eu se, vejo que isso frustra muito o sim, profissional. e se for até ver hoje, né, a nossa rotatividade dentro de todas é muito baixa, justamente por conta disso. É entender isso. É entender que não é pegar o funcionário, pegar o colaborador e colocar ele, por exemplo, na recepção e falar, toma. Isso. Ele pode até ter trabalhado em uma outra recepção, Uhum. em uma outra empresa. Ele pode entender de recepção, de como atender o cliente, de como conduzir, mas ele não entende os processos internos da sua empresa. Exato. E isso tem que ser dito, isso tem que ser passado, né? O óbvio tem que ser dito. E quando você faz isso e coloca ele na zona de talento dele, Todo e mundo ganha. todo mundo ganha. Você falou a palavra, todo mundo ganha. Ele ganha, o empresário ganha porque ele tem tempo para fazer outra coisa, Exato. produzir outra coisa, e a empresa também ganha. Exato. E eu acho que o ponto mais importante é sempre o alinhamento da expectativa de ambos os lados. Porque esse veterinário, ele entra, ele quer crescer. E o empresário que ele de fato está sendo inteligente, ele quer que aquele funcionário cresça. Porque é uma via de mão dupla. Quanto mais ele se destaca, mais atendimentos, mais nível de satisfação do cliente que tem, mais recorrência dos clientes querendo ser atendido por aquele veterinário, mais o empresário vai querer investir naquele colaborador e vai constantemente formar uma retroalimentação ali, tanto do talento dele para a empresa, quanto da empresa de reconhecer o talento desse profissional, né? E aí a gente consegue fazer a retenção de colaborador, de bons colaboradores, né? Porque tendo esse alinhamento da expectativa, ele sabe o que eu espero dele, ele não se frustra, ele não tem aí, de fato, essa quebra de expectativa de estar atuando em algo que ele não gosta. Às vezes, de forma momentânea, eu até preciso colocar ele num lugar que às vezes ele não gosta. Vamos supor, eu tenho um ultrassonografista. Se ele se especializou, ele quer trabalhar só com isso. Mas naquele momento da empresa, eu preciso que ele seja clínico e ultrassonografista. Se eu alinho com ele essa expectativa desde o início, se eu faço um planejamento de carreira para ele, que ele tenha aí uma perspectiva de desenvolvimento financeiro, de desenvolvimento profissional e tendo uma perspectiva de crescimento ali dentro, ele vai topar isso junto comigo, né? Eu falo que a gente não tem que falar para os colaboradores vestirem a camisa. Acho que isso já caiu por terra já tem muito tempo, sinceramente. Eu acho que cada um ali tem que vestir a própria camisa. Por isso que muitas das vezes, durante o processo de reuniões, de one-on-one, de feedback, eu Que quero... não acontece, só te cortando, que não acontece na grande maioria das empresas. não acontece. Não sabem nem o que é a palavra feedback. Exato. E que, inclusive, usa essa palavra deliberadamente e muitas das vezes aplica ele de maneira errada. Então, existem técnicas que a gente estuda para aplicar, inclusive, um feedback de correção ou um feedback mais assertivo, né, e etc. Mas, quando a gente traz esse alinhamento todo de expectativa, a gente tem o melhor desse colaborador. O resultado é assim, é nítido. Ele está satisfeito de estar ali e nessas reuniões, como eu havia dizendo, eu consigo passar para ele que ali eu não quero que ele se desenvolva apenas para a vaga que eu preciso naquele momento. Eu quero que ele se desenvolva como empresa. Porque eu quero que ele melhore a oratória dele. Porque eu quero que ele entenda de técnicas de vendas. Porque eu quero que ele entenda que ele precisa se aprimorar profissionalmente, tecnicamente. Uma coisa que eu sempre falo muito para os meninos é que só existe uma forma da gente aumentar ticket médio dentro da medicina, dentro da área da saúde. É com conhecimento. Sim. Porque senão tudo vai ser empurrômetro. E aí o veterinário, ele tem muito disso, né? A gente, inclusive, recebe muito esse comentário na faculdade, que é, ó, se você não estudar, você vai virar vendedor. Mal sabe que depois que a gente forma,
Se a gente não tiver conhecimento de como se vender para o mercado de trabalho, seja para uma empresa, para ela poder te enxergar no mercado de trabalho, você vai estar sempre apagado como profissional. Então, eu gosto muito de explicar para eles que só conseguem aumentar o ticket médio tendo conhecimento técnico. Porque a partir do momento que você domina exames complementares, que você entende de um paciente crítico de UTI, que você faz um serviço especializado, uma cardiologia, de fato algo que naquele mercado que no momento você está inserido não tem, consequentemente você aumenta o seu ticket médio, que você domina de forma técnica. E dominar é igual até a venda. Até a venda. Vendas, é muito triste falar isso. Ah, você, se não virar nada, vai ser vendedor. E isso já caiu por terra. Nós somos vendedores o tempo inteiro. Nós vendemos aquele que é, às vezes, assalariado no CLT, vende o tempo dele em troca de uma remuneração. Exato. Então, vender é conduzir o cliente. Como é bom você, às vezes, receber um feedback de um cliente, igual você lá recebe o feedback que aquele veterinário atendeu muito bem, vendeu muito bem, deu atenção. Porque vender é dar atenção, gente. Exato. Vender é conduzir o cliente, é resolver o problema dele. Exato. Entendeu? Que no caso lá, o pet, às vezes ele vai lá para tomar uma vacina e você vai conversar com ele 1 hora de outras coisas. Entendeu? Então, o colaborador, ele se sente, inclusive até junto com todo mundo, ele se sente parte do time, parte de todo mundo. Do organismo como um todo, né? Porque não é só jogar a pessoa lá, é chegar e falar, olha, você vai fazer isso, e aí, igual você falou, às vezes precisa dele ir para uma outra área, às vezes momentânea, e você nem falou nada. Exato. E é de fato, é jogado. Ele é colocado, não vamos falar jogado, que é forte, mas ele é colocado, mas sem nenhum tipo de treinamento, sem nem conhecer a empresa. E muitas das vezes nem o próprio empresário conhece a empresa, né? Isso é um gargalo muito grande. Ele não compreende muitas das vezes a importância da estruturação dos processos, e aí vai atropelando muito. E uma coisa que a gente alinhou muito bem dentro do grupo é que primeiro a gente monta a vaga e depois a gente recruta. E não ao contrário, a gente não pega o perfil da pessoa e adapta a vaga ao que a pessoa é. Não, a empresa ela tem que ter uma cultura firme de posicionamento, de missão, visão, valor, os 3 pilares principais. E tudo que a gente vai fazer de tomada de decisão tem que estar com aquele olhar voltado para a cultura da empresa. E a cultura, ele é a cara do proprietário, dos empresários, dos acionistas. Claro que a gente vai pegando o melhor de cada colaborador também, porque a gente cresce aí em conjunto, né? Mas tem questões que são inegociáveis. Então, tudo que a gente pega e faz de tomada de decisão dentro do grupo é olhando para a cultura da empresa. E é um ponto que muitas das vezes o empresário nunca nem escutou falar. Não sabe nem o que é isso. Como que se faz uma cultura, o que é uma cultura. E aí, às vezes você tem um bom profissional, um cara que é extremamente competente, mas se ele não encaixa na cultura, ele não serve para estar no time. Exato. Porque eu li um livro que na narrativa a pessoa pergunta para outra como que ele faz para ter só bons funcionários. Ele falou, eu tiro os ruins. É isso. Ponto. Tira os ruins. Tira aquele que não se enquadra. Às vezes também, gente, ele não é ruim. Ele só não encaixou ali, né? E aí você troca. Exato. Às vezes ele vai dar certo em outro lugar. Exato. Mas falar também que o processo ele é 100% assertivo, não tem como. Mas que minimiza muito essa troca de funcionário, esse entra e sai. E percebam, a empresa boa não fica esse troca e sai de funcionário. Não. Boas empresas realmente têm um turnover muito baixo, né? Que é essa saída constante ou troca constante de colaborador, porque a gente quer, de fato, manter as pessoas que fazem sentido ali dentro e dar cada vez mais condições dela gostar de estar ali dentro.
E é igual eu estava falando, a gente quer desenvolver cada profissional para que, eventualmente, se algum dia ele vier a sair, nós vamos ser os primeiros a apoiar, se for um sonho de empreender, mas que ele esteja, inclusive, pronto. Eu gosto de, no meu modo de gestão, eu tive essa liberdade dentro do grupo de trazer a gestão à vista. Nessa gestão à vista, a gente traz autorresponsabilidade para todos os colaboradores. Então, a gente expõe os nossos números, né? A gente mostra para eles o custo de fato do que era estar de pé enquanto estrutura física, né? Os consumos, os insumos de tudo, para que eles tenham uma responsabilidade com um todo. E isso faz muito sentido para o veterinário, porque o recém-formado, ele acha que ele vai para o plantão e que a vida dele é aquilo ali, e aí vem um cansaço excessivo, onde ele não consegue estudar, ele não consegue se aprimorar, ele não entende o porquê que ele está fazendo aquilo, os pacientes vêm a óbito, os pacientes alguns salvam, vem o burnout. Mas existe um mundo muito maior e, gente, é possível fazer dinheiro com a veterinário. Também acho. Totalmente Eu sou o possível. que mais defende isso. Eu até não posso ser injusto com a veterinária. No momento que eu tô hoje, eu não posso ser injusto com ela em falar que ela não te dá prosperidade. Exato. E o empresário, você tocou num ponto aí que eu gosto de reforçar. Ele tem medo de mostrar para o funcionário como que está aí na empresa. Uhum. E aí, o que eu penso? Tanto é que nós mostramos. O funcionário, ele quer estar num barco saudável, ele não quer estar num barco que está afundando. Exato. Então, se eles souber que o barco, como se diz, está saindo de um barquinho, está indo para uma lancha e depois está indo para um iate, ele tem chances de crescer lá dentro, ali ele quer permanecer. Exato. Agora, se ele ficar na dúvida, pô, será que esse barco está afundando ou não? Será que ele está crescendo ou está afundando? Gera insegurança, ele não consegue performar, que ele vai estar preocupado com isso, ele vai levantar todo dia cedo e falar, pô, será que eu vou chegar lá e eles vão me mandar embora? E ele não vai performar direito. E aí sim você tem uma possibilidade de começar a afundar o barco. Sim, porque aí você vai perder ele e você perde outro. Eu gosto de falar que o funcionário, quando ele sai da empresa, muitas das vezes ele está saindo por conta do líder dele. Sim, totalmente. Entendeu? Ele não está saindo por conta de salário. Não. Ele está saindo porque o líder dele não é líder. E esse é um ponto muito importante, que a gente tem dois lados para olhar. Existem hoje, vamos falar de grandes empresas, que catam uma pessoa e jogam num cargo de liderança sem nenhum preparo, e ainda espera uma performance que aquela pessoa não está pronta para desenvolver, não treina, não capacita, e muito pelo contrário também, muitas das vezes não dá nenhum sinal de que aquela cadeira ali vai estar disponível em algum momento, então joga aquela pessoa ali no ramo da liderança e espera que vai resolver todos os problemas da empresa, sendo que muitas das vezes nem o próprio empresário sabe o que esperar de um cargo de liderança. E aí, não deixa a pessoa trabalhar, continua centralizando a operação, continua querendo tomar conta de tudo, né? E isso atrapalha o desempenho do líder, atrapalha o desempenho da operação, atrapalha toda a cadeia de organograma. E a gente tem aquele líder que quer muito se posicionar enquanto líder, mas que não procura técnica, que não procura se aperfeiçoar, que não procura se desenvolver profissionalmente, e que aí ele começa a prejudicar a operação porque ele não sabe passar um feedback, porque ele não sabe orientar o colaborador, porque ele trabalha de uma maneira muito intuitiva, ou às vezes é aquele líder com aquele perfil de amigão de todo mundo, então ele não sabe ter o pulso firme ali da equipe, não sabe quando soltar, quando puxar, e aí isso também prejudica toda a operação e muitas vezes não chega nem na ciência do empresário, né? E aí você tem aí os dois perfis, de fato, que podem prejudicar muito a empresa. Por isso que a estruturação do organograma e essa proximidade com todo mundo, essa gestão à vista, desde o diretor, do dono, para o gerente, para o líder, o coordenador de processos, a operação e o cliente final é muito importante. Então, o empresário, ele vai galgando aí os passos, ele vai fazendo novas contratações para ele poder descentralizar o serviço, mas é muito importante que de vez em quando ele ligue na empresa dele para fazer um cliente oculto, para ele entender como que tá a operação final. Chega às vezes sem avisar. Para ele entender se esse processo está funcionando e que ele mantenha uma comunicação próxima
do líder para alinhar a expectativa constantemente. Porque eu costumo dizer o seguinte, se a operação errou, ela é a vítima. Porque o comando ele veio de outro lugar. Então, se a operação ela não está performando do jeito que deveria performar, ela é a primeira vítima. Porque ele precisaria ter um direcionamento adequado, um processo a ser seguido, um POP de fato ali, que nem o óbvio precisa ser dito, ele precisa ser dito e documentado e assinado. Então, ele precisa ser colocado num caderno e estar ali à disposição a todo momento para o colaborador poder constar. E eles falam que esse POP, ele tem que ter uma clareza que uma criança de 8, 9 anos Pode leia e entenda. Ela sabe fazer. Então, não é do jeito que a gente sabe, não. É do jeito que, às vezes, o outro tem que ler e tem que captar. É o que eu falo, não é delargar. Chegar lá e falar, olha, você vai fazer isso e pronto. E o papel do líder é muito isso. Porque liderar é diferente de, que eu falo, autoridade para poder, né? Então a gente tem dois cenários. Aquele cliente, aquele colaborador que faz sem o proprietário ou o dono estar presente. Ele tem uma autoridade sobre ele e ele não tem um poder. Porque é muito distante isso. Poder, a gente dá e tira. É igual o velho ditado. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Dê poder para ela, exato. Entendeu? Então, é autoridade. Sim. E isso não é ser bravo, não é ser... É ter aquele que eu falo... Aquele controle, mas não um controle absoluto. É a pessoa fazer de bom grado. É influência. Influência. Né? E a gente, de fato... eu brinco que é pai e mãe mesmo, porque até aqui a gente conversa, é negociável, a gente escuta. Daqui para frente a gente coordena, a gente orienta e vai ser feito de tal maneira, vai ser feito assim. Então, não adianta você querer ter um posicionamento de liderança sem gerar uma influência. E essa influência ela só vai vir se você conseguir, de fato, ter uma boa clareza na sua comunicação, ter uma comunicação com esses colaboradores de maneira individuais. E para isso, você precisa entender de neurociência, de perfil comportamental. Porque a forma com que eu me comunico com o Emílio não é a mesma forma que eu me comunico com a Pamela, nossa veterinária, ou com a Samira, enfim. E a gente precisa ter essa disposição para, de fato, mudar essa chave a todo momento, o tempo todo. Então, se eu vou fazer uma reunião com fulano, ela entende assim, ela tem clareza se eu desenhar, ela tem clareza se eu falar, ela tem clareza se eu mostrar escrito. Vão ser comunicações totalmente diferentes. Então, um perfil, uma cadeira de liderança, ela exige, de fato, uma entrega muito maior, muito grande e que tem que gostar de gente. Não adianta querer ter um perfil, querer estar ali num cargo de liderança e não gostar de gente. Porque muita gente faz veterinária porque quer lidar só com bicho, né? A pessoa que inventou essa frase, ela foi muito infeliz, eu acho. E aí, quando a gente vai entendendo os pilares de uma empresa, seja ela veterinária, seja ela farmácia ou odonto, qualquer segmento, a gente vê que a gente lida com pessoas o tempo todo, não tem como fugir disso. Então, você tem que gostar de gente. E assim, estar nessa posição, de fato, a única coisa que te prende é você gostar de estar com pessoas. Porque senão você não tem um bom desempenho. Já aproveitando, Ania, como que hoje você faz o processo de contratação para uma vaga? Igual você falou, primeiro você abre a vaga e depois você busca no mercado. Achou essa pessoa, o que é o passo a passo? Certo. Então, após reunir ali os currículos, a gente faz um pré-filtro, né? Do que a gente gostaria ali, de mais ou menos perfil de idade e tudo mais. Então, a gente, como você comentou, traça um perfil ideal da vaga, faz esse filtro aí dentro dos currículos. Peguei aqueles currículos que eu tenho mais interesse, que mais me chamou a atenção, e eu começo a agendar as entrevistas. Agendou a entrevista, eu gosto de ter um tempo ali para fazer a entrevista com a pessoa, para ver o rostinho dela, para escutar ela. Tanto que a última, inclusive, que eu fiz, o rapaz falou assim, nossa, parece uma sessão de terapia, né?
E de fato, porque eu quero que essa pessoa seja o mais ela possível. Significa que em 30 minutos, 20 minutos eu vou conhecer ela? Com certeza não. Mas o quão mais à vontade eu conseguir deixar essa pessoa, melhor. Após essa entrevista, durante essa entrevista, na verdade, o que que eu coleto de dados? Posicionamentos, formas e tomadas de decisões que essa pessoa teria em determinadas situações específicas que eu já desenho previamente, porque através de algumas respostas, claro que tudo, né, não é matemática, mas através de algumas respostas, eu já consigo identificar ali o perfil dessa pessoa, o perfil comportamental dessa pessoa, se ela tem uma dominância, se ela tem uma influência, se ela tem um perfil mais conforme ou mais comedido, né? Uma pessoa ali mais estável na hora de lidar com as coisas. E eu já consegui, inclusive, direcionar daí o restante da entrevista. Porque se eu tiver, às vezes, falando de uma forma muito prolixa e detalhada com o perfil dominante, ele não vai prestar atenção em mim. E ele não vai me trazer respostas que eu vou ter bom proveito para dar continuidade na entrevista. Então, a gente precisa entender desses perfis comportamentais até para dar sequência no processo de entrevista. Finalizou o processo de entrevista, o que que eu faço? Eu pego esses currículos novamente, que eu fiz uma segunda peneira, um segundo filtro, e entro em contato com os outros serviços que essa pessoa teve, né? Outras experiências de trabalho que essas pessoas teve, e eu ligo perguntando. Deixa eu te perguntar, você avisa isso pro seu colaborador? Uh-uh. Você não avisa que você Não vai aviso. pegar a referência? Não aviso que eu vou pegar referência. Ali é um momento meu e dele, eu quero que ele seja o mais ele possível. É realmente um bate-papo, deixa a pessoa muito à vontade, sirva um café, uma bolachinha, e depois eu vou entrando em contatos e pergunto, Fló, estou num processo seletivo e gostaria de referências desse colaborador, como que foi, a experiência aí com vocês, o que que levou esse colaborador a querer sair. Nesse momento, né? Porque eu não pergunto se ele foi demitido, eu pergunto o que levou esse colaborador a sair, até para ficar algo mais profissional, de fato, né? E aí a gente consegue peneirar mais uma vez, porque como eu disse, naquele momento ali de 20 minutos, meia hora, a gente não vai conhecer essa pessoa, né? Mas a gente tenta o máximo possível fazer um bom processo seletivo pautado em ciência, em coisas que a gente sabe que vai ter ali uma porcentagem muito assertiva com a vaga, que vai casar muito bem com a vaga. E aí, sim, eu chamo essa pessoa para um período de teste. E aí, nesse período de teste, ele recebe todo um checklist do que eu espero dele no teste, seja no... É um onboarding que a gente fala, né? Então, ele recebe um onboarding todo da empresa, onde eu apresento para ele todo o quadro de funcionários, todo o organograma da empresa, as partes principais ali de adaptação dele, o que eu espero dele na primeira semana, na segunda semana. E após findar esse período, a gente senta e conversa. Ó, isso aqui foi bom, aí a gente passa para o próximo passo. É trabalhoso, mas não tem como fugir disso. Não tem como. Até ele se ver se faz sentido para ele Pra estar ele. ali ou não, Exato. entendeu? Então, Exato. e o quanto isso acolhe ele, né? Isso Uhum. fala, opa, eu tô num lugar onde ela tá preocupada comigo em me ensinar o que eu de fato tenho que fazer. Exato. E ele não precisa ficar com medo. Sim. E os nossos processos, eles vêm estando tão bem implementados que nessa última entrevista, nessa última remessa de entrevista que eu fiz, um dos candidatos pontuou uma coisa que eu fiquei, assim, super satisfeita. Ele falou assim, eu já fiz estágio e de lá para cá eu vi que nada mudou em relação aos processos. A forma de conduzir, o jeito de fazer um curativo ainda é o mesmo e tudo muito bem estruturado, material, como que você vai calçar a luva, a quem você vai reportar, o jeito de conversar com o cliente, a forma de passar um orçamento. Isso me brilhou muito os olhos, né? Porque de fato a gente vai tendo uma validação da implementação dos nossos processos. E esse candidato que de fato chamou a atenção dele na vaga é porque ele tinha feito estágio e ele veio e comprovou que nada mudou e é aqui que eu quero estar, porque Porque ele nesse tem tempo clareza. todo Porque ele tem clareza. tem clareza. Eu gosto de dar um exemplo. Por que você tem medo de alguma coisa? Quando você tem medo é porque você não tem Você não clareza. conhece. É igual você sair à noite, uma rodovia, com o farol apagado.
Você vai andar a 5 por hora, porque você não está enxergando. Aí na hora que você liga o farol, você já enxerga a um tanto, você acelera mais um pouco. E a hora que você coloca a luz alta, que você consegue enxergar mais ainda, a tendência sua é acelerar um pouco mais. Sim. Então, quando você não traz isso não é em liderança, isso é na vida. Eu gosto de falar para os empresários, para os mentorados, que inclusive a primeira aula é sobre clareza, porque, ele tem que saber quem ele é. Primeira coisa. Segunda coisa, ele tem que saber onde ele está agora. Terceira coisa, ele tem que saber para onde ele quer ir. Porque se não tiver isso, inclusive o colaborador também. Primeira coisa, ele se conhecer. Segundo, ele saber que ele está aqui, nesse ponto A, só que ele tem que ter um motivo para chegar no ponto B. E o que ele tem que fazer para chegar no ponto B? E aí é esses processos, é o aprendizado. E aí na hora que ele chegar no ponto B, que ele, por exemplo, galgou aquilo ali, vira o ponto A dele de novo. Ele tem que saber qual que é o segundo ponto B. E aí vai. E isso, você só vai crescendo, crescendo, crescendo. E o que acontece hoje? Todo mundo quer chegar, vamos falar, esse ponto C, D ou E, que é ir subir na escadinha, todo mundo quer chegar lá direto. Sem passar, sem caminhar o caminho. Sim. E eu te falo que eu até gostaria que essas pessoas tivessem a oportunidade de dar esse salto tão grande para ver que vai chegar lá e não vai ter nenhuma ferramenta para trabalhar com isso. Porque não passou por todos os processos de aprendizado que deveria. E eu costumo falar também para alguns empresários que eu tenho contato, seguinte questão. O funcionário, o colaborador, ele tem o líder para se recarregar de energia. Então, o líder, ele tá ali, ele tá impulsionando, ele tá direcionando, ele corrige sim, mas ele joga a equipe para frente. O empresário tem quem? Ele tem os outros empresários, então tem que se unir. Eles têm que sim entrar numa mentoria, eles têm que sim estar em uma comunidade semelhante ao que eles estão passando ali de problemas, para que eles possam recarregar energia, entender que existem outros com os mesmos problemas, unir, descansar a cabeça para trazer soluções para dentro da empresa. Então, o colaborador, enquanto ele tem o líder tem o empresário e o empresário precisa ter outros, porque senão a operação ela fica toda sobrecarregada. Né? E um líder, ele precisa ter ali a quem recorrer, a quem tirar suas dúvidas, para estar bem e conseguir reportar isso para a operação e tudo continuar fluindo como uma grande engrenagem. E é interessante que o funcionário sente isso. Sente. O funcionário sente quando está bagunçado. O Sente. funcionário sente quando não tem liderança. E que é coisa pior do que um dono chegar na empresa e o clima mudar? Isso é muito ruim. Por quê? E por que que muitas das vezes isso acontece? Porque, de fato, não tem clareza nem da figura daquela pessoa ali dentro da empresa, sabe? E um funcionário, quando ele tem clareza do que ele está fazendo, que ele está tendo um bom desempenho, figura de autoridade nenhuma gera medo, gera respeito. Que são coisas completamente diferentes. Então, um perfil de um profissional, de um dono ali da empresa, ele tem que ser um perfil que vai trazer, por exemplo, novidade, que as pessoas vão gostar de estar com o dono ali junto, porque sabe que ele caminha junto. E até o líder também, ele é um espelho do dono, né? Exato. Então, um líder, por exemplo, se normalmente tem ali um dono ou um quadro de acionista societário, e esse líder é um pouco um espelho. E os colaboradores é um espelho do líder. Do líder. E outra coisa que eu falo muito isso, tanto para a operação quanto para o quadro de acionistas, né? Enquanto eu concordar mais do que discordar, eu tô no barco. A partir do momento que eu discordo mais do que eu concordo, não faz sentido eu estar ali. E é o que eu busco muito nos colaboradores. Eu não quero ninguém trabalhando insatisfeito comigo. Cada um tem seus dias bons, seus dias ruins. Que Claro, faz parte da vida, né? Óbvio, somos pessoas, né? A gente tem as nossas variações aí de situações na vida e tá tudo certo. Mas a partir do momento que discorda mais do que concorda, tá tudo bem. Essa pessoa não tá errada porque ela discorda. Ela só não faz sentido na minha engrenagem mais. E tem que estar tudo bem pra ela do mesmo jeito que tá pra mim. Vai ser um prazer pra mim fazer uma carta de indicação pra essa pessoa se enquadrar às vezes em um outro local. Mas pra mim ali não vai fazer mais sentido. Tanto que
até hoje, os momentos em que eu precisei realizar desligamentos foram desligamentos que, assim, eu ouso dizer que foi muito bem alinhado. Porque, de fato, houve esse acompanhamento, houve o processo dos feedbacks, houve o processo de tempo de desenvolvimento para essa pessoa ter ali as adequações que eu precisava dentro da operação, não corresponderam à expectativa. Existia limitações de ambos os lados, no qual eu precisava de um perfil X, e aquele perfil X daquele colaborador não se desenvolveu no período que a empresa precisava. Então, tudo bem, a gente finda aqui a nossa parceria, mas para mim vai ser um prazer tentar te enquadrar, quem sabe, em um outro local que vá ter aí um suporte diferente para o seu processo de desenvolvimento. E tá tudo bem, não é a empresa que tá errada, nem o colaborador. Então, até isso precisa ser desmistificado. O processo de desligamento ele tem que ser um processo de muita clareza, de muita segurança para o lado da empresa, então de uma forma muito técnica. E para a gente gerar um desligamento, a gente tem que ter todo esse arsenal para trás. Quando você desliga de uma hora para outra, é porque foi algo muito grave. Exato. É algo que não encaixa dentro da cultura. Da cultura, que foi Ponto. inegociável. É inegociável. Agora, quando você não tem cultura, então, como você diz, a primeira coisa é ter, né? Mas é isso. Quando você faz esse desligamento, por exemplo, rápido, sem feedbacks, é porque foi algo muito grave. Exato. O certo é ir fazer, dando esses feedbacks, e até já aproveitando, quantos feedbacks você dá para os colaboradores, quantas, não vou chamar chances, mas é isso, é o feedback, olha, não foi legal, olha, não foi legal, até você tomar a decisão, falar, olha, não faz mais sentido. Hoje em dia, no grupo, o pessoal já não tem mais medo, vamos falar assim, de feedback. Por quê? Porque antes o feedback ele era encarado como sempre corretivo, né? E isso é que está errado na liderança. O feedback ele tem que ser 100% constante, ele tem que fazer parte da rotina do colaborador. Então, toda semana você tem que, no mínimo, reunir 10 minutinhos, 20 minutinhos individualmente com cada colaborador, e todos os dias o ideal é que você reúna 10 minutos com a equipe inteira ali, seja na parte da manhã, na parte da tarde, para alinhar a expectativa do dia. Mas falando de um feedback corretivo, a gente sempre prioriza aquilo que de fato faz muita diferença na operação. Então, se é comportamental, a gente precisa sentar e alinhar o porquê que aquela pessoa está se comportando de uma maneira que não faz jus ao padrão que a empresa precisa. Isso seja na hora, vamos supor, de conversar com o cliente, entre os colaboradores, né? Porque se tudo estiver padronizado, Emílio, desde a passagem de plantão, a passagem de orçamento, o ruído, ele quase não existe. Então, esse feedback de correção, ele acontece de forma muito mais quando o colaborador está começando. Porque ele tá pegando o jeito até ele pegar o jeito, né? Aqueles colaboradores que já compreenderam a dinâmica, é muito difícil a gente ter que dar um feedback corretivo. Por quê? Porque ele já faz parte da cultura da empresa. E ele, inclusive, ajuda muito esse que tá chegando. Ele ajuda muito. E ele acolhe, e ele falou, aqui nós não trabalhamos assim. Uma coisa que a gente fala muito, e isso é um perfil de todos. E a gente só atinge essa homogeneia de perfil de todos com esse trabalho em construção tijolinho por tijolinho. Mas hoje em dia a gente chegou nesse ponto de que nós não falamos que isso que você fez é errado. Isso não existe. A gente fala, aqui a gente faz de tal forma. Porque não existe certo ou errado. Existe cada empresa de um jeito. Então não tem um jeito certo de falar tal coisa. Existe o jeito da empresa Equality, o jeito da empresa Pet House, da empresa Horsevet. E cada empresa ela tem que ser pontuada, como a gente falou no início, pela sua cultura. E tá tudo bem aquele colaborador às vezes não se enquadrar, ele não fazer sentido para ele. Isso eu gosto muito de usar. Faz sentido para você? Porque se não fizer, eu posso até tentar te explicar o nosso ponto de vista enquanto empresa. Se continuar não fazendo sentido, de fato não faz sentido para ambos os lados. E tá tudo bem. Porque até voltando nessa questão dele ficar insatisfeito. Exato. Ele insatisfeito, ele tá performando menos. Se ele tá performando menos, ele vai entregar menos. E o que a maioria dos empresários
vejo que tem a mania de não olhar a fundo o que está acontecendo. Por exemplo, ele contratou uma pessoa, não treinou, não colocou a pessoa na zona de talento dela, essa pessoa não performou, ele não deu nenhum feedback e ela não vai performar, na grande maioria das vezes, e aí o que vai acontecer? Ele vai mandar ela embora e vai falar assim, ela é ruim de serviço. E Sim. não é, gente. Não é. É entender a situação. Por exemplo, não adianta você, por exemplo, uma vaga de recepção, que você precisa ter uma pessoa comunicativa, uma pessoa sorridente, uma pessoa que tá ali, que é a primeira impressão para o cliente. Vamos colocar uma influente ali, né? Uma influente mas mais uma influente. Você pode até colocar um conforme. Tá tudo bem. Só que você já está sabendo que ele, às vezes você vai chegar lá e ele não vai estar sorridente. Porque não é do perfil comportamental dele ficar rindo. Isso é dele. Ele já é um pouco mais reservado. Então, isso faz muita diferença. E às vezes ele vai estar triste lá, por quê? Porque ele tem essa dificuldade de sorrir, de comunicar. Às vezes chega um cliente influente que quer conversar com ele e ele não quer conversar com a pessoa. Exato. Ele quer concentrar ali 100% na ficha do cachorro, exato, por exemplo. E isso de vaga tem que ser tão bem trabalhado, tão bem esmiuçado, porque, por exemplo, se eu coloco um dominante, essa pessoa não sabe fazer gestão de conflito. Porque se chegar ali um cliente que ele tiver também um perfil dominante, por exemplo, vai ficar os dois batendo boca. Né? Então, a vaga ela precisa ser, de fato, construída com um perfil ideal. E quando a gente fala de perfil ideal, de qualquer coisa, ideal não é perfeito. Porque a gente vai azeitando ao longo do caminho. Mas fazer essa contratação assertiva e alinhar a expectativa da vaga e do colaborador vai fazer muita diferença. E eu falo outra coisa também que eu gosto de enfatizar muito quando eu estou em grupo de líderes, é o seguinte, hoje em dia a gente tem mais líderes, né? Eu tenho líderes para treinar em processos de liderança, e eu explico o seguinte, se a gente faz uma demissão e é uma surpresa para aquele colaborador, você falhou. Falhou. Você como líder, você falhou. Em algum momento você falhou. Em algum momento. Então, assim, e a gente ter essa autorresponsabilidade, essa ciência de que aquela falha foi nossa, é muito importante. Por quê? Aquilo que está na minha responsabilidade, eu consigo melhorar. Agora, se eu sempre terceirizar, eu falo, não, mano, falhei por quê? Falei o que era pra fazer, mas não acompanhou, mas não deu direcionamento. Delargou, né? Exato. E aí isso vai virando uma bola de neve e ninguém traz resultado de nenhum ponto. Né? Então, é realmente a função do líder ali. Se você não sentar, você não estudar a cabeça do ser humano e não gostar de pessoas, você não vai ter um bom desenvolvimento. E a empresa também não vai ter esse crescimento exponencial, que é a figura de um líder que sabe direcionar os colaboradores para onde a empresa quer crescer, para onde ela quer ir, né? Tendo ali como norte a visão de fato, a cultura dela muito impregnada, porque o líder nada mais é do que isso, ele é um defensor da cultura da empresa. Então, mais uma vez, se eu mais discordar do que concordar, não faz sentido. Não faz sentido. Aí tem que trocar. Com certeza. Bom, Ania, que papo. O nosso tempo já está se esgotando. Exato. Eu acho que foi grandioso o assunto. É um assunto que é delicado para empresários. Eles não têm acho que essa dimensão, né? A importância de um assunto desse. E até já para aproveitar, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses empresários que tem às vezes, achar que isso é uma bobagem, achar que uma cultura é uma bobagem, que tá demitindo porque é ruim de serviço, que não é. Então, aproveita e deixa uma mensagem aí para esses empresários. Bom, baseado em tudo que a gente vem estruturando aqui, é até complicado a gente pontuar essa mensagem única, né? Mas nunca você vai ter, você que está aí. Primeiro que a classe de empresários que resolve ser empresária, ela é a classe mais corajosa que tem, né? Porque ela tá ali disposta e topando o jogo de estar correndo vários riscos. Então, quem empreende já, de fato, ali já tá na frente de grande parte. Mas é muito importante que vocês entendam que todo esse sonho que vocês pegaram,
muitas das vezes empréstimo, de fato, e colocou dentro de algo que vocês tanto desejaram, nunca vai sair de um amador para um profissional se vocês não entenderem o que, que é o jogo de ter uma empresa, o que, que é o jogo de ser um empresário. Né? Eu vejo que muita gente hoje em dia banaliza coaching, banaliza treinamentos, banaliza muitas coisas, porque ainda estão presos de forma muito arcaica naquele de ir com a cara e com a coragem e que por isso ficam patinando muitas vezes no mesmo lugar. Então, hoje em dia não tem essa necessidade. Hoje em dia eu acredito que as pessoas elas só não saem do lugar se elas não quiserem, porque o conhecimento ele está aí disponível para todo mundo e é um conhecimento que ele está com base de dados. Ele não é só um achismo, né? Então, o investimento de fato para você sair, catar todo aquele sonho que você tem de empreender, de dar. E outra, gente, empreender não é só você falar que é dono de algo, não. É você trazer para sua família conforto. É você ter mais tempo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. É você ter de fato qualidade de vida com uma profissão que você escolheu ter pro resto da vida. Né? E transformar aquele sonho desde a época da faculdade em algo que vai te trazer uma satisfação real. E é possível. Só que só vai ser possível se você abrir a mente e abrir os olhos e tirar do amador pro profissional através de coisas e de dados que realmente funcionam. E hoje a gente está aí disponível com uma base, uma gama muito grande, né? Seja de videoaulas, de mentorias. E pesquisem sobre, né? Para entender se esses dados de fato são fidedignos. Mas invistam, porque esse sonho, ele vai virar uma frustração a longo prazo. Concordo. Às vezes nem a longo prazo, às vezes a curto prazo. A curto A curto prazo. prazo. O empresário, ele começa e aí e é isso, é um sonho, só que às vezes esse sonho custa muito caro. Então é melhor você ter o sonho, organizar isso e fazer da forma correta, porque senão você vai ter frustrações, nós temos, né? Mas eu gosto de falar que o grupo hoje, né, as nossas empresas, elas mais acertaram do que erraram, elas erram, Sim, né? Mas elas mais acertaram, tanto é que elas cresceram. exato. Então é mais acerto do que erro. Então você que é empresário, você que às vezes é um autônomo e quer se tornar um empresário, ou às vezes até um autônomo e lidera pelo menos uma pessoa, esse assunto aqui é muito importante, faz sentido, se você tem um funcionário, mas que dê feedback para ele, que coordene ele, que você seja o líder dele, tá certo? Ania, muito obrigado pelo papo, tenho certeza, né, que ajudou muitos, né, e seja convidado a voltar mais vezes, né? Eu vou amar, porque foi realmente um bate-papo. É um assunto que eu amo falar, é o que eu faço, né? E eu vou estar sempre à disposição, inclusive, para retirada de dúvidas, mas para a gente voltar mais vezes, né? Se o pessoal quiser deixar no vídeo outros pontos que eles tenham aí de urgência dentro das empresas para a gente falar, para a gente discutir, eu vou estar à disposição. Agradeço muito o espaço, porque realmente isso que você vem fazendo, que é dar voz a coisas que a gente não aprende na faculdade, faz muita diferença. E disponibilizar um material desse, por exemplo, na internet, assim, livre, é ouro. Porque, imagina, uma pessoa que está saindo da faculdade agora, ela tem a oportunidade de já saber o que espera. Né? Então, eu agradeço muito por estar aqui, pelo convite, e espero voltar mais vezes, com certeza. Voltar. Então, chegamos ao final de mais um episódio. Se fez sentido para você, dá aqui a sua curtida, mande esse episódio para aquele colega veterinário da família, o conhecido, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para ele também. Então, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.